Boa noite, Ana. Deixa eu esperar o pessoal entrando. Tá me ouvindo? Me fala se você tá me ouvindo. Pois Deus, Nádia. Me falem se vocês estão me ouvindo direitinho. Ai, obrigada. Ah, ótimo. Choveu aqui em casa, a conexão tava meio ruim. Mas Deus, Ju. Bom, eu vou começar a falar, aí conforme o pessoal for entrando, a gente vai conversando, tá bom? Hoje eu vou falar sobre o treino motor, caligrafia, a parte de treinamento de traços, né? E o que a gente faz, por que que a gente faz esse treinamento, tá bom? Então, eu quero começar falando que eu tô usando material, tô produzindo material da década de 1870 para usar com os meus filhos, né? E tem dado muito certo com o meu menino mais velho. Ele tem, assim, dado um salto no desenvolvimento dele. É por isso que eu comecei a praticar sempre com ele essa metodologia, né? A gente fez a consciência, a pré-alfabetização dele pela consciência fônica, né? E aí chegou aquele momento em que ele travou. Ele não conseguiu mais nem ir para frente, nem ele totalmente estagnou. E eu comecei a procurar outras coisas que eu poderia fazer junto da consciência fonética para ver se ele desenvolvia. E aí eu achei o material do professor Felisberto de Carvalho e comecei a estudar a metodologia dele. E foi uma coisa assim impressionante de quando eu comecei a aplicar com meu filho até agora. Faz cerca de um mês que eu comecei a aplicar com ele. Ele já sabia as formas das letras, mas mudou totalmente. Ele tá escrevendo muito mais, ele tá lendo muito mais, com muito mais segurança. Principalmente na parte da escrita, ele percebeu como é que funciona a palavra, percebeu como é que funciona a construção da linguagem. Então, é por isso que eu decidi trazer, né, o que eu faço para que outras pessoas também façam, né, para que as outras pessoas também usufruam do que eu usufruí, né? É um método muito antigo, chama-se método intuitivo ou por emissão de sons, e ele combina, já desde o primeiro momento, a caligrafia com a parte fônica e a leitura. Então, já desde a pré-infância, a criança ela treina caligrafia, né? E é muito interessante porque no Tratado de Metodologia do professor Felisberto, ele fala sobre cartilhas da época que introduziam a escrita somente na hora que a criança fosse começar a ler, ou seja, na primeira classe, né, que eles chamavam naquela época. E ele fala que não, que é uma coisa que começa de muito antes. Ele diz que desde o momento que a criança consegue pegar num lápis, ela tem que fazer um treino caligráfico. E eu lembrei de quando eu trabalhei na escola Waldorf, de quando eu estudei sobre a pedagogia Waldorf também, que eles fazem treino caligráfico com as crianças. Porque na escola Waldorf eles não usam material didático, né? Tudo é passado na lousa, eles usam muito giz, muito lápis, e a criança cria o próprio material didático, através dos cadernos. E eu vi ali uma coisa que realmente me interessou muito, que é um domínio da escrita. Então, ele fala que quando a gente faz o treino caligráfico com a criança, perdão, nós estamos treinando, primeiro, a coordenação motora fina,
que não é uma coisa natural, né, intrínseca. A gente precisa coordenar, a gente precisa fazer com que essa coordenação evolua para que a criança consiga escrever. Então, não é só colocar as letras para a criança e pedir para ela escrever as letras, né? Ela primeiro precisa aprender o traçado. Ajuda na discriminação visual, então a criança ela vai olhar para uma letra e ela vai entender os traços que compõem aquela letra e vai conseguir reproduzir. E ela trabalha tanto o traço contínuo quanto o traço não contínuo. O que é o traço não contínuo? A letra de forma. Então, por exemplo, o A, né? Você faz um traço assim e um traço cruzando. São três traços curtos que você faz num puxar, né, da caneta ou do lápis. Agora, quando você vai fazer um A de forma, você pega um traço e vai até o final dessa letra. Isso é um traço contínuo. E ele diz que muitas das vezes as crianças, naquela época, né, os alunos dele, lá da escola normal do Rio de Janeiro, que era uma das escolas da corte, as crianças elas não evoluíam para a letra de forma, a letra de mão, perdão, elas ficavam só na letra de forma porque elas não tinham controle do traço contínuo. E aí ele fala, né, a gente precisa treinar os dois traços, o traço simples, não contínuo, e o traço contínuo, tá? Não é uma coisa, assim, que é extremamente difícil para a criança fazer. Porém, se não for treinada da forma certa, ela nunca vai conseguir ter uma boa caligrafia ou uma caligrafia decente, ok? Além disso, né, ela traz a percepção de formas, que é muito importante. A nossa língua, assim como todas as línguas latinas, elas usam um alfabeto que é formado de algumas formas base. A reta, né, e a curva. É muito simples. Pensa no I e no O. Você está pensando nas duas formas principais da nossa língua. E aí essas duas combinadas, né? Então o meio círculo combinado com a reta ou o círculo completo cruzado vão formando as letras. E essas formas, elas precisam ser ensinadas para a criança, e a criança precisa treinar essas formas para que ela consiga reproduzi-las com facilidade. Então ele fala, né, somente quando chega no ditado que os professores começam a pedir caligrafia. E a criança, coitada, ela não sabe, ela não tem como saber o que o professor está pedindo, porque ela nunca foi treinada na caligrafia. E naquela época usava-se alguns métodos, né, corporais, posição corporal, enfim, a gente sabe como era a escola daquela época, e ele condena isso, ele fala que o professor que tem que bater na criança para que ela tenha uma boa caligrafia é um professor que não entende de caligrafia. Porque se ele entendesse de caligrafia, ele não machucaria a mão da criança. Né? Ele faria a criança treinar muito o traço ao invés de machucar a mão da criança. Né? Então é uma coisa muito interessante de um professor, um pedagogo da época falar dessa forma. Né? E ele coloca vários momentos em que a criança vai usar, e isso perdura até hoje. Né? Então, por exemplo, a caligrafia em si já é uma coisa que hoje em dia tem um mercado muito grande através do lettering, né? Então todo mundo conhece o lettering, virou um boom, né? Nos últimos 5, 6 anos aí, por aí. Todo mundo quer fazer lettering, todo mundo quer aprender a fazer, porque é algo orgânico, é algo natural, né? E por isso que ele chama muita atenção. Fora que é gostoso, é bonito, é uma coisa que você põe numa parede, né? Fica ali, foi feito à mão, foi pensado naquilo, né? Não é simplesmente um computador que fez. E a caligrafia é o estudo da língua escrita. E nós sabemos que hoje em dia nós temos um problema, né? Os livros de caligrafia, os livros, as apostilas, as cartilhas que trazem caligrafia, trazem a caligrafia do computador. E o que acontece? Normalmente você tem 1 ou 2 tipos gráficos que são usados. Isso é limitador, porque a caligrafia ela é muito
ampla. Então, já naquela época, o professor ele falava uma coisa muito legal, muito interessante, que ele falava assim: não limite o escrever da criança. Mostre para ela todos os tipos gráficos que ela possa reproduzir, que ela saiba ler e escrever todos esses tipos gráficos. Naquela época era um pouco mais limitado, eu acredito, por o fato, primeiro, que eles usavam ponteira de tinta, né? Então, a escrita na ponteira ela é um pouco diferente, ela é um pouco mais... a forma de você ter, né, o punho e tudo mais é diferente. E também os tipográficos das imprensas, né? Então, as imprensas, elas surgem naquela época, a imprensa tem um boom, né? E aí você tem o surgimento de muitas cartilhas, muitos livros de professores, assim por diante. E ele fala que começa a limitar a leitura e a escrita. Então ele fala o ensino da caligrafia, o estudo da caligrafia é o quê? É entender o quão amplo é a escrita, o quão amplo, quanta diversidade existe na escrita. E isso é algo lindo, né? Porque ele fala uma criança que foi bem treinada na caligrafia, ela não só vai saber ler e escrever, mas também ela vai poder expressar a própria letra. Ela vai conhecer os traços de tal forma que ela vai conseguir criar a sua forma de escrever sabendo o que ela está fazendo. Ela não vai simplesmente criar um bando de rabiscos e garranchos ou imitar a letra de outra pessoa, porque ela vai ter uma percepção artística e uma percepção de traço e do manual, ok? Além disso, você tem a aplicação na geometria. Então, o treino motor, ele se dá por formas e ele faz uma ligação muito grande entre a caligrafia e a geometria. Ele fala, né, a geometria é uma expressão divina que ele coloca, né, porque a geometria, ela nasce da natureza e a natureza é a criação de Deus. Então, no estudo da geometria, você está estudando a natureza em sua forma básica, né? E quando você aplica a geometria à caligrafia, você está tentando alcançar a beleza divina de Deus, né? Então, ele fala assim que Deus, a gente tem que imaginar a letra de Deus para a gente escrever, né? E se a gente conseguir imaginar Deus escrevendo, a gente consegue ensinar geometria e caligrafia para a criança. Então ele fala, né? Imagina que Deus ia escrever garranchos. Nada na natureza é um garrancho. Tudo é muito bem escrito, tudo é muito bem desenhado, todos os traços são muito bem feitos, todas as cores são muito bem colocadas. Então a gente tem que levar a criança a se sentir inspirada para ela fazer da mesma forma, né? Então ele coloca que a criança que ela tem uma boa caligrafia, ela tem uma boa geometria, ela tem uma boa percepção visual, uma boa percepção espacial, ela tem uma boa matemática, porque a caligrafia faz parte da matemática, ela tem um bom conhecimento de línguas, ela vai conseguir escrever, ler e se expressar em outras línguas, e ela vai ter uma percepção artística. Tudo pelo treino na pré-escola. Então, ele conta que o treino na pré-escola, das formas mais básicas, mais rudimentares, leva a criança a ser um adolescente e um adulto que tem uma percepção de mundo muito maior do que uma criança que não faz esse treino. Além disso, a gente sabe que é um treino que vai estimular a memória muscular, então vai ajudar a criança a entender como funcionam as mãos, como funciona o punho, principalmente o punho, porque quando a gente escreve a gente não usa os dedos, a gente tem que usar essa parte aqui inteira do braço, né, daqui para cima, e às vezes a gente usa até o cotovelo, né, para fazer alguns movimentos mais amplos, mas a escrita em si, ela usa o punho e os dedos. E tem gente que às vezes sente dor quando escreve porque não tá usando punho, ou porque tá usando punho em demasia.
né? Não treinou os traços o suficiente para saber o momento de mais força, o momento de menos força, da onde o traço vem, para onde o traço vai, de forma com que, por exemplo, não cause nenhum atrito, né, na mão e no punho. Então, todo esse treino, ele vai ajudar a criança a perceber como que ela pode criar uma boa escrita a partir dessa ferramenta única aqui, né? A memória muscular é muito importante, porque é a memória que a gente fica com ela o resto da nossa vida. Então, quando eu estava pesquisando, né, sobre a caligrafia, eu vi, por exemplo, estudos que eles fazem com pessoas que têm Alzheimer, que lembram como escrever. Que muitas das vezes eles não leem, mas se você der um lápis na mão deles, eles lembram como fazer as formas e as letras sem perceber o que eles estão fazendo. Ou pessoas que tocam, por exemplo, piano, e tocam piano mesmo sem lembrar que música é aquela, né? Simplesmente senta no piano e sai tocando. Isso é memória muscular, tá? Ele vai também estimular o lado esquerdo do cérebro. Então, o lado esquerdo do cérebro é o lado da criatividade, é o lado artístico, é o lado que vai fazer com que a criança expanda, né, o seu senso visual, né, ele vai trabalhar muito isso, vai estimular também o senso criativo da criança, ela vai ter um controle das formas de forma a ser mais criativo, né, na caligrafia dela, na geometria, na matemática, ela vai ter um senso crítico de onde vai o que dentro no papel, né? Então, quando ela escreve números, por exemplo, ela vai saber colocar os números certinho em alinhamento. Isso natural. Por quê? Porque ela treinou antes traços e retas que ficavam alinhadas, né? Então, tudo é um processo para que na hora que a criança vai fazer algo dela, ela já naturalmente, a memória dela naturalmente alinha as coisas, pega os traços corretamente, sem que ela precise muito esforço para produzir aquilo, tá? Além disso, né, o treino motor, por ele trabalhar todas as formas, né, rudimentares da escrita, ele vai fazer com que a criança sozinha ela comece a criar as letras, ela comece a criar as palavras, muitas das vezes sem nem o professor fazer um treino da letra ou da palavra. Porque ela vai observar o que está escrito e vai começar a entender. Ju, criança que faz número e letra espelhado, eu digo que é imprescindível fazer treino gráfico com elas. O meu mais velho faz ainda, né, dada a idade dele, ele tem 4 anos e meio, ele escreve espelhado. E é interessante que quando ele escreve espelhado, eu falo pra ele, filho, tá do contrário, tá espelhado. E ele já vai lá e já troca. Porque como a gente trabalha o espelhamento de formas, ele já sabe o contrário. Olha que legal. Então, se eu trabalho o C dele assim e o C assim, se ele escrever assim e eu falar tá espelhado, ele já sabe que o contrário é assim. Tá vendo como é fácil? Se você trabalha o U, né, para baixo e o U para cima, se a criança escrever assim, você fala tá espelhado, ele já vai naturalmente mudar para esse lado. Porque ele já entendeu o conceito de espelho. Ele já entendeu o conceito de trocar a letra ou de trocar a posição, né? Então, a causa da leitura, por exemplo, tem criança que tem muita dificuldade em ler da esquerda para a direita, orientação espacial, né? Muita dificuldade de fazer essa leitura de um lado para o outro. E quando nós fazemos o treino motor, uma das coisas que nós treinamos é da onde vem o traço ou para onde vai o traço de uma forma natural. Ao invés de você ficar falando para a criança, é da esquerda para a direita, é da esquerda para a direita, é da esquerda para a direita, é da esquerda para a direita. Conforme você vai fazendo o treino, a criança já vai percebendo isso. Porque o treino motor, ele é um treino direcionado, né? É o professor ali colocando para a criança
a direção de cada traço. Então, ela vai copiar e ela vai memorizar exatamente como aquele traço é. Então, tem letras que são muito difíceis, né? O professor, ele coloca no tratado dele, ele coloca que, por exemplo, o a letra A minúscula, é extremamente difícil, porque o A vai e volta. O A não é um círculo, como algumas pessoas fazem, né? Que põe a bolinha e a perninha. O A caligráfico, né? O A da linha contínua, ele começa, vai e volta, né? Então, ele fala esse movimento do ir e voltar, se ele não for trabalhado com a criança, ela não consegue reproduzi-lo. E na hora que ela vai escrever, fica parecendo a onda, né? Fica aberto. Sabe aqueles As meio garranchado, que parece duas letras, né? Parece um A e uma perna aqui, né? Em cima. É exatamente por isso, porque a criança ela não trabalhou como encontrar essas duas retas, o ir e o voltar, na mesma linha. Então, quando a gente fala de treino motor, treino de forma, a gente está falando exatamente de ajudar a criança a colocar as coisas no papel. Camila, eu devo oferecer material para ele cobrir? Tem um momento que sim, tá? Aqui em casa eu faço. Quando eu quero, por exemplo, que ele trabalhe independente, ok? Eu costumo dar algumas coisas com o pontilhado. Mas esse pontilhado sou eu mesma que faço, né? Então, são formas normalmente de casinha, barquinho, árvore, desenhos que são complexos demais, talvez, para ele fazer um primeiro momento, só para ele treinar ali numa hora, numa brincadeira, tá? Letra. Olha, de verdade, eu nunca precisei fazer com meu filho. E ele escreve, tá? Qual que é o problema colocado sobre o pontilhado? A criança acostuma a ter um fantasma, ok? Então, qual que é na maior parte das vezes, a criança ela começa a escrever depois sozinha pelo treino da memória. Lembra que eu falei da memória motora? Então, é óbvio que uma hora a mão dele vai fazer a letra sozinha, tá? Mas a criança costuma ter o fantasma. O fantasma é o pontilhado, né? E esse fantasma não faz com que ela entenda exatamente qual movimento que ela tem que fazer para construir a letra. Ela vai construir a letra só pela memória muscular. É no automático, entendeu? Então, na hora que ela for escrever, ela vai estar escrevendo só o que ela conseguiu fazer naquele treino. Se você pedir para ela escrever alguma coisa além daquele treino, ela não vai conseguir. Então, o que acontece? Se você ensinar a criança desde o começo com o fantasma, você vai ter que fazer durante todos os anos dela de caligrafia com o fantasma. Então, o treino caligráfico, o professor Felisberto, naquela época o treino caligráfico eram anos, né? Então, ele coloca o mínimo de 4 anos de treino caligráfico a partir da pré-alfabetização, né? Hoje em dia, eu acho que a gente consegue fazer esse treino caligráfico com a criança também ao longo dos anos, mas de uma forma mais ampla, né? Porque nós temos mais livros, nós temos mais poemas, nós temos mais textos que a gente possa usar, né? Porém, o que acontece é o seguinte, imagina só você fazer 4 anos com fantasma com a criança. Porque ela só vai conseguir reproduzir o que ela passou por cima. Entendeu? A Juliana colocou, né? Exatamente. Quando eu alfabetizei meu filho, eu percebi que o pontilhado mais atrapalhou do que ajudou. Esse é o problema. A criança só reproduz. Então, é a mesma coisa com a matemática, sabe?
Você ensinar a criança a ficar memorizando uma coisa, mas ela não entendeu o conceito por trás daquilo, ela só vai reproduzir aquilo. Na hora que ela precisa fazer por si só, ela vai ter problemas. Ela vai ter problemas, tá? Então, se você quiser fazer o material para cobrir, né, o fantasma, você pode fazer, por exemplo, no momento que você está lendo um livro em voz alta, fazendo a leitura em voz alta, você quer que a criança fique quieta. Então, você pode dar uma folha com um pontilhado para ela ir cobrindo, porque ela está prestando atenção em você. Então, ali é mais para passar o tempo, né? É como você dar um desenho já feito para a criança pintar. Ela não tá fazendo muita coisa ali, ela não tá abstraindo muita coisa, ela não tá fazendo um trabalho artístico, ela não tá, o cérebro dela tá no automático ali, tá? Então, é essa a função do pontilhado, tá bom? O melhor é o treino livre. A única coisa que melhora a letra de alguém é o treino livre, tá bom? Bom, além disso tudo, o treino livre e o treino da caligrafia, ele vai estimular a criança a procurar a escrita correta. Ela vai se sentir sempre compelida a procurar os traços corretos, a escrita correta. Ela vai enxergar uma beleza naquele material que ela está produzindo, porque ela tem controle do que ela está fazendo, entendeu? Então, quando ela pega, é interessante que quando você começa a ensinar os traços para a criança, eu vejo isso no meu filho, né? Quando eu comecei a ensinar os traços para ele pega às vezes as palavras do livro e ele fala: ó, mamãe, esse daqui, ó, ele escreveu assim, para cima, para baixo, né? Então, ela mesma já consegue perceber, tá bom? O treino livre deve ser feito diariamente? Diariamente. Não demora mais do que 15 minutos. Não demora. O treino, aqui em casa, o mais longo que a gente fez foi 20 minutos, tá? Porque é uma série de linhas que você vai fazendo com a criança, né? Às vezes ele se empolga, meu filho, por exemplo, se empolga, se deixar ele vai 2 horas aqui brincando de fazer linhas, né? Porque é uma coisa legal, é como um Lego, né, para criança. Imagina um Lego assim na frente dela, só que no forma de lápis de cor, né? Então, é de 15 minutos a 20 minutos de prática diária. Como que a gente faz? Ditado e o treino motor em si. Então, a gente alinha essas duas práticas em uma só, ok? Então, a gente faz a leitura da criança, o ditado da leitura. Antes de fazer o ditado da leitura, a gente treina alguns traços que ela vai ter que usar durante o ditado, ok? E depois do ditado, ou antes da leitura, num momento separado, né? A gente faz um treino só de traços e formas. Digamos assim que é uma aula de artes, ok? Então, é diariamente. Quanto mais frequente for esse treino, melhor vai ser para a criança, né? O professor, ele coloca que se o treino não for feito diariamente, você acaba perdendo muitas oportunidades. Oportunidades da criança perceber o que ela está fazendo e oportunidades também de você explorar um pouco mais este universo. Se você limitar a prática para alguns dias na semana, você está limitando essas oportunidades, né? Então, talvez, se você fizer todos os dias, você não precise de 4 anos, você possa fazer em 2, entendeu? Então, é o tanto da prática que vai melhorando, tá bom? Além disso, tem uma coisa muito legal. A criança, ela vai começando a fazer alinhamentos na cabeça dela, das letras e das palavras. E ela começa a perceber, conforme ela vai escrevendo e vai fazendo a caligrafia, ela começa a perceber, por exemplo, numa ideia um pouco até... Sabe mapa mental? Hoje em dia tá tão em voga, né, mapa mental. A caligrafia, ela ajuda a criança a fazer um mapa mental do que ela tá lendo ou do que ela tá escrevendo. Então, ela começa a perceber, por exemplo, a palavra-chave daquela sentença. Ela começa a perceber
a palavra maior, a palavra menor. Isso vai dando muita autonomia para a criança de uma forma muito boa, né? De uma forma muito proveitosa, tá bom? Além disso, vai trabalhar lateralidade, vai trabalhar os traços espelhados, vai trabalhar senso geométrico, vai trabalhar direcionamento, né? Direção dos traços, vai trabalhar o subir, o descer, o fazer roda, né? Vai trabalhar o controle do ombro. Nós não escrevemos com o ombro. E as crianças escrevem com o ombro. Por isso que para a criança a pintura, às vezes, é muito mais fácil com guache, né, com tinta, do que com o lápis. O lápis é uma pintura estática, né? Você não mexe o ombro. Se você pegar uma criança desenhando, ela levanta, né, normalmente um pouquinho mais esse ombro aqui, se ela usar essa mão, né, se ela não é canhota, para fazer os traços. E ela usa um pouco o corpo, né, para fazer os traços. E é por isso que os traços dela saem no começo aqueles rabiscos, porque ela usa muito essa parte aqui de cima do braço. E ela não usa muito o cotovelo. Entendeu? Então, o treino motor, ele vai ajudar a criança a estabilizar o ombro, a estabilizar o cotovelo e a usar, então, essa ferramenta aqui. Entendeu? Isso é de extrema importância. Extrema importância. Tá bom? Então, como é que a gente faz com a criança pequena no começo? No começo, a gente usa a lousa individual. Lousa individual é essa daqui, tá vendo? Pequenininha, né? Tem até uma letra aqui, que hoje eu estava treinando a grafia do E com meu filho, que ele estava fazendo espelhado. Tá vendo? Então, essa daqui é uma lousinha individual. Eu paguei, acho que R$10 na Calunga. Baratinha. Tem menores ainda do que essa. Eu gosto desse tamanho, porque dá para ele brincar bastante, né? Então, a gente começa fazendo os traços na lousa, que é um ambiente mais livre. O papel ele é um pouco mais restrito, né? A lousa ela é grande e ela pode ser apagada. Naquela época, usava-se a ardósia, que é a lousa individual, né? E o professor usava a lousa grande. Se você não tem uma lousa individual, você pode usar a lousa grande mesmo, tá? O ideal é que seja com giz ou com a caneta, se for usar uma caneta, aqueles marcadores, né? Aqui em casa eu uso giz. Mas se for na caneta marcador, tem que ser um canetão fino. Tem os canetões que são mais finos. Ele fala que aquele canetão grosso, que nem dessa grossura aqui, né? Ele fala que a pega desse é diferente da pega desse. Tá vendo? Pela posição dos dedos. Então, na hora que a criança vai escrever, ele critica um pouco o uso de gizes grossos. Naquela época não se existia lousa branca, então existia-se gizes grossos e gizes mais finos. Então, ele coloca que era para o professor usar gizes mais finos para imitar a pega correta do lápis, né? E se a gente for passar para o canetão, fica na mesma coisa, tá bom? Então, tem que ser um canetão mais fino. Se você não tiver um canetão mais fino, então é preferível que a criança faça no papel direto, tá bom? Então, como é que faz? Fez um treino na lousa. Ou não tenho lousa, não tenho um canetão fino, fez o treino num papel qualquer, tá? Num segundo papel, a criança passa limpo o que ela fez, de uma forma consciente, sabendo que aquele é o produto final, ok? E depois que ela passa para o papel, ela vai usar um caderno ou um fichário, né? Hoje em dia a gente tem o fichário, para fazer o produto para mostrar. Então, existem dois produtos que ele coloca. O produto final, que é a prática final da criança, e o produto para mostrar. O que ele coloca? Ele coloca que, lá em 1870, cadernos eram caros. O papel era caro. Então, ele coloca que a criança deve ser ensinada a só passar para o caderno
na hora que ela tem certeza do que ela está fazendo, na hora que ela já organizou o que ela quer escrever e na hora que ela já sabe o que é que ela quer escrever, com que letra ela quer escrever, de que forma ela quer escrever, se ela vai pular uma linha, se ela vai escrever direto, se ela vai escrever numa folha em branco ou se ela vai escrever continuamente e assim por diante. Então você percebe, isso ele está falando uma criança da primeira classe, uma criança sendo alfabetizada, né? E aqui meu filho faz muito isso, às vezes a gente tá fazendo ditado e fala, mamãe, vou pular uma linha. Ou então ele fala, não, mamãe, agora eu quero fazer uma embaixo da outra, sabe? É natural deles, né, fazer isso. A criança tem um desejo por arrumação, tá? Toda criança tem um desejo por isso. Então, esses treinos habilitam a criança a pensar desse jeito. Nádia, a pega correta do lápis é assim, ó. Na ponta do lápis, ok? 2 dedos em cima, 1 dedo embaixo, o lápis ele vai ficar aqui, ó, nesse espaço, tá? Então, ela fica travadinho aqui no meio, tá? 2 dedos em cima, 1 dedo embaixo e ele descansa aqui nessa parte da sua mão, ok? Criança segura assim, tem criança que segura assim, isso é errado, ok? Essa é a pega da escrita. A pega do desenho é diferente da pega da escrita. A pega do desenho é mais no meio do lápis para a ponta, dependendo da forma como você vai fazer. Então, tem 2 pegas que a gente vai trabalhar durante o treino de formas. A pega de escrita e a pega de desenho. Isso é treino, tá? Então, quando você vai ensinar para a criança determinadas formas, você ensina na pega de desenho. Quando você vai ensinar determinadas outras formas, que precisam de maior controle, que precisam de maior precisão, é aqui embaixo, tá? Meu filho tem 4 anos e eu falo para ele, filho, agora nós vamos escrever, pega de precisão. Ele sabe que é aqui embaixo. Filho, agora a gente vai desenhar, pega de desenho. Ele já pega mais pro meio do lápis, tá? Isso é treino, ok? Também, assim, não é pra ficar, não, só vai pegar aqui no meio, não é assim, né? A gente dá um pouquinho mais liberdade pra eles no começo, porque aos poucos, com o treino motor, é necessário, ok? É necessário. Pintura, sim, entra assim, desenho é pintura, tá? Desenho é a forma pintada, ok? A escrita é a forma sem a pintura. A escrita a gente separa o desenho como a pintura, né? E a escrita como um contorno, tá bom? Então essa é a diferença aí. Quando a gente vai ensinar o desenho, a gente já entra nos rudimentos da pintura. A gente ensina cores, a gente ensina as formas geométricas onde elas se encaixam e assim por diante, tá? Na caligrafia, a gente ensina técnicas de contorno, entendeu? Então é por isso que a gente ensina as 2 pegas, né? E é muito legal, eu acho muito legal isso. Quando eu fiz aulas de pintura, gente, quando eu fiz aulas de desenho, eu não fiz pintura, eu fiz desenho. Eu sofri para aprender essa pega aqui do meio, sério. A gente ficava aulas, desenhando círculos com a pega no meio. Tenta fazer o teste depois, faz um círculo com a pega na ponta e um círculo com a pega no meio. A dinâmica do braço muda totalmente diferente. O círculo com a pega no meio, você usa o braço, porque ele limita um pouco mais o punho. O círculo aqui, ele já limita mais o movimento para o punho, ele limita o movimento do cotovelo, você praticamente não usa o cotovelo, tá bom? Camila, meu filho com 4 anos escreve letras em tamanhos variados, deve colocar folha com linha? Sim, pode colocar folha com linha. O treino motor você faz na folha de sulfite, tá? O treino caligráfico faz na folha com linha, tá bom? Por quê? A linha é um auxílio visual para ele. Então, ele vai aprender naturalmente que a palavra fica entre as 2 linhas, ok? Quando eu era pequena, na minha escola, eu lembro, porque a gente usou muito isso. Lá na primeira série, eu tinha aula de redação na escola onde eu estudava. Era uma escola muito boa. E a professora de redação, ela ensinava pra gente que tinha um tubarão embaixo da linha,
né? E em cima da linha tava chovendo. Então a criança tinha que escrever entre a linha, isso eu lembro, gente, olha a memória para onde vai, né? A gente tinha que escrever na linha, porque se a gente descesse da linha o tubarão pegava, ou se a gente subisse da linha a gente ia se molhar, tá? Então a linha, ela ajuda a criança a ter essa percepção, ok? O ideal é que no treino motor você trabalhe também a linearidade, ok? Isso faz parte do treino motor livre, tá? Na hora da caligrafia, o uso da linha não é um uso incorreto, tá? O uso do fantasma, sim, ok? Muito bom. Bom, eu vou tentar mostrar aqui para vocês alguns exemplos que a gente faz, né? Então, eu peguei aqui, eu fiz alguns exemplos aqui numa folha para mostrar para vocês como é que a gente trabalha. Eu vou tentar mudar aqui a câmera para mesa para ficar mais fácil de vocês visualizarem, tá bom? Deixa eu pegar aqui a câmera e virar. Vamos lá. Aqui, ó. Eu usei 3 cores para fazer. Normalmente a gente usa cores diferentes para formas diferentes, né? E eu comecei a trabalhar, esse é o primeiro treino motor que a gente faz com a criança, é esse daqui, retas e curvas, tá vendo? Então, a gente pega uma folha de papel, entrega pra criança e fala, ó, a folha tem que ficar numa posição perfeita de acordo com o corpo. Isso é algo muito importante, a posição do corpo da criança em relação à folha. Por quê? Para que ela aprenda como usa corretamente o braço, tá bom? Como é que a gente faz? O joelho tem que estar alinhado com a folha. O joelho deve estar alinhado com a folha, de forma que a ponta dos dedos da gente, se você colocar a mão para sua frente, você vai ver que ela é na mesma altura do joelho. Então, esse é o limite de alcance da criança. Se o joelho da criança estiver muito para frente da folha, ela vai ter que se inclinar para trás para escrever. Se o joelho da criança estiver muito para trás na folha, ela vai ter que debruçar para frente para escrever. Entendeu? Então, uma dica, né, a dica principal de posicionamento do corpo é esse: pés no chão, tá? E a folha, a ponta da folha alinhada com a ponta dos joelhos, ok? Lógico que tem uma mesa no meio, mas dá para perceber quando tá assim. Você está reto, né? Folha alinhadinha, a criança então vai pegar o lápis e vai começar a escrever do topo da folha para baixo da folha. Então, você vai mostrar para a criança aqui a folha e vai falar, ó, aqui você pode fazer uma linha assim, falar, ó, aqui é o topo, né? E você vai ter que escrever, então, do topo para baixo. Sempre. E aí, você vai começar a fazer o quê? Primeiro treino, linha de cima para baixo. Linha de cima para baixo. Linha de baixo para cima. E aí, você faz algumas repetições. Cima para baixo, baixo para cima. Cima para baixo. Minha câmera tá desfocando aqui, gente. Vamos ver, acho que aqui ela focou, né? Cima para baixo, baixo para cima. Cima para baixo, baixo para cima, ok? Então, eita, entrou numa coisa aqui estranha de... Ah, voltou. Tá? Então, você vai fazer esse treino aqui com a criança. Você vai pegar, então, meio círculo de cima para baixo. Meio círculo espelhado. Simples, né? E aí, você vai começar a combinar retas e círculos. Então, você vai pegar 2 cores, né? Ou pode ser uma cor só, se a criança quiser usar uma cor só, aqui não faz muita importância, tá? E aí, você vai falar para a criança, ó, uma reta de cima para baixo, meio círculo junto. O que são esses? Essas são 2 letras já, né? O I e o C.
tá? E aí você vai espelhar essa mesma prática, tá vendo? Então, aqui ela escreveu de um lado, aqui ela aprendeu o espelhado. Então, se você virar pro seu filho e falar, ó, isso daqui tá espelhado, ele vai saber que é isso daqui. Simples, né? E aí você vai brincando com as combinações. Ó, nós vamos fazer agora aqui de um lado, nós vamos colocar, então, meio círculo para cá e o meio círculo para cá. Agora, faça a criança repetir cada um deles umas 4, 5, 6 vezes, tá? Até você perceber que o traço dela tá bem limpo, ok? Agora, fulano, né? Agora, nós vamos fazer um traço assim e nós vamos fazer, então, meio círculo para lá e meio círculo para cá. Aí vai continuando. Nós vamos fazer, então, um traço e vamos fazer 2 círculos para cá. Vamos fazer um traço e vamos fazer, então, um espelhamento aqui, para lá e para cá. Tá percebendo como a gente tá fazendo com que a criança reflita sobre a direção dos traços dela? Então, a partir do momento em que nós fazemos com que a criança reflita sobre a direção dos traços que ela está usando e a questão do espelhamento, naturalmente, na hora que ela for escrever o 7 assim, ela vai perceber que, opa, tá diferente do 7 da minha mãe, tá diferente do 7 da minha professora, que é assim. Ou S, que eles normalmente escrevem de baixo para cima no começo, ele vai saber que está escrevendo de baixo para cima e ele vai corrigir e fazer de cima para baixo. Isso tudo nasce aqui, no jogo de formas, tá? Eu coloquei aqui algumas variações. Por exemplo, então, a gente começa da forma mais simples, passa para 2, aí volta espelhado. 2 espelhado e vai brincando, tá vendo? Quantas variações a gente consegue trabalhar? Aí coloca 2 traços e 2 círculos. 2 traços, círculos espelhados. 2 traços, meio círculos, assim. 2 traços, meio círculos espelhados. E vai indo, né? Daí você pode fazer um traço, 2 meio círculos, ou meio círculos e um traço. E pede para a criança fazer uma linha. Né? Ó, aqui na minha folha, deu para fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 repetições. Então, dá para fazer já 6 aqui, tá vendo? Isso daqui é 15 minutos de prática. Dá para você brincar disso daqui com a criança por uns 2 dias, 3 dias, às vezes até mais, tá bom? Em que a criança vai usar isso daqui? Ela vai usar para escrever o P, ela vai escrever o B, ela vai escrever o C, ela vai escrever qualquer letra que contenha retas e meio círculos, ok? Fez isso daqui com a criança? Simples. Ela vai se sentir o máximo porque ela conseguiu fazer isso daqui. Meu filho, então, se sente no... Ele vai mostrar pro irmão dele, fala que ele sabe fazer, o irmão dele não sabe, né? Ele vai mostrar pra vovó, porque... Ó, vovó, o que eu fiz a minha arte, né? Porque é fácil, porém, é um treino pro cérebro, é um treino maciço isso daqui. Para a criança perceber que isso daqui é espelhado, que ela tá virando para esse lado, ou que ela tá virando para esse lado, gente, o cérebro tem que funcionar de fato, ok? Então, ela precisa pensar para escrever cada uma das formas. Por isso que tem que ser livre. Fez isso daqui com a criança, você pode evoluir. Agora, nós vamos brincar de fazer ondas. Vamos lá, vamos fazer o mar. Vamos lá. Ondas do mar. Ondas do mar. Ondas do mar até o fim. Ok? Fez uma ondinha do mar mais aberta. O que vai fazer? Vamos fazer uma ondinha do mar mais fechada. O mar está bravo. Olha só, as ondas estão subindo e descendo, e subindo e descendo. Conversa com a criança para ela perceber o seu movimento. Eu subo e desço, meu barquinho vai afundar porque o mar está bravo.
Dois tipos diferentes de onda. O que você trabalhou? A fluência do lápis, o espaçamento e a pega. Para fazer essa onda aqui mais aberta, eu usei a pega mais no meio. Para fazer essa onda aqui mais fechada, eu tive que usar a pega mais no fim. Tá vendo a diferença? Aí, o que acontece? Lembra que eu falei do A? Que o A vai e volta e vai, né? É a mesma coisa para fazer o B, ó. Desce e vem e vai. Olha que movimento fluido que eu preciso ter. Então, vamos trabalhar ondias fluídas? O mar agora está numa tempestade. As ondas estão muito altas. E elas estão tão altas que elas estão batendo praticamente uma na outra, né? Aí, meu filho vira pirata, né? Aí, o barquinho dele já afundou, já desafundou, já foi indo, né? Ó lá. Inclinado para lá. Lembra? Muito esse movimento daqui. Vamos inclinar agora pro outro lado. Vamos lá. Inclina, inclina, inclina. Ó. Na direção pro outro lado. Né? Até o final da folha. É até um pouco difícil manter a inclinação pro lado de cá. Porque lembra que a folha tá reta em relação ao corpo da criança. Para ela pegar os diversos movimentos, tá bom? Então, brincou de ondinha, o mar ficou bravo, o mar foi pro outro lado. Agora, vamos fazer, então, o pulinho do coelho. Pega lá com a criança. Pulo do coelho, olha o pulo do coelho. Olha a letra M, olha a letra N, saindo aqui no papel. Ai, que coisa mais linda, né? O pulinho do coelho. Fez o pulinho do coelho para cima? Legal! Mas agora eu quero fazer o... Nossa, essa daqui eu não sei exatamente que nome que a gente pode dar. Vamos brincar da minhoca que tá pulando na terra. Então, ela vai pular para cima e vai voltar para dentro da terrinha. Vai pular para cima e vai voltar. Vai pular para cima e vai voltar. Olha a letra U... Olha o J, a parte de cima do J. Olha as perninhas do T. Tudo nasce daqui, né? Tá vendo? Parece rabisco, mas não é, né? Então, fez o pulinho do coelho, fez esse daqui. Continua. Pega o embalo da criança. Eu vou mudar de cor, só porque eu quero, tá? Enjoei daquela cor. E agora eu vou trabalhar pequenos círculos que ela vai usar para escrever também. Olha lá, assim que a câmera focar, focou. Tá vendo? Circulizinhos para baixo, né? Fez aqui, vamos fazer um E? Círculozinhos para cima. Olha o L, o E. Tá aqui, ó. É daqui que nasce tudo isso. Ó, isso daqui é treino de traço contínuo. A criança deve começar com lápis numa ponta e acabar só com lápis na outra ponta. Ela não pode fazer assim. Para que serve isso? Para ela escrever. Né? Você não escreve Jair em um traço só. Então, é aqui que ela vai trabalhar isso, ok? Trabalhou isso daí, vamos lá, um outro tipo. Ah, a gente pode fazer uma mesclada. Olha só que legal. Um pontinho e um puxadinho. Um pontinho e um puxadinho. Um pontinho e um puxadinho. Ó. Precisa de pontilhado, gente? Não precisa, né? Não precisa de pontilhado. Aqui já tem tudo. Olha só que lindinho que fica. Vamos fazer mais uma aqui? Ó. 2 pontinhos e puxa. 2 pontinhos e puxa.
2 pontinhos e puxa. Olha só. Olha o cérebro da criança aqui se matando, né? Para fazer 2 pontinhos e um círculo. Logo acima dele, ela fez o quê? Um pontinho e um círculo. Então, aqui, olha só a evolução de traços que a criança trabalhou. Ela fez o círculo para baixo, o círculo para cima. Um pontinho e o círculo, depois 2 pontinhos e o círculo, né? O cérebro da criança aqui, gente, tá a mil, tá? Vamos espelhar? Vamos lá, fazer um U e um J. Fazer um U e um J. Um U e um J. Olha, tá ficando bem legal, né? Vai até o final da folha. Você pode fazer mais coisas ainda. Você pode fazer, por exemplo, vamos lá, meio do lápis, pega de desenho, faz uma onda, né? Uma marola, ó. Bem baixinha. A pega de meio de lápis é maravilhosa para isso, tá vendo? Fez a onda bem baixinha. Agora nós vamos fazer ainda mais baixinho. Ó, ainda mais baixinho. Bem baixinho. E aí, ainda mais baixinho vira o quê? Vira uma reta. E aqui a minha reta caiu para baixo, olha só. Camila precisa praticar mais essa reta até o fim. Tá vendo? A criança nessas aqui, gente, sério, ela vai fazer coisa deitando, ela vai fazer coisa subindo, ela vai fazer a maior bagunça na folha. Se eu mostrar o do meu filho hoje, vocês, sério, virou uma bagunça a folha dele. Por quê? É difícil demais a criança fazer um traço contínuo com entendimento. E aí a gente cai, né, no que foi perguntado lá em cima. Meu filho escreve torto. Por que que ele escreve torto? Por causa disso daqui. Ele precisa aprender como é que flui um traço contínuo, ok? Esse tipo de treino motor aqui não é todo dia que você vai conseguir fazer com a criança, porque esse treino aqui, ele puxa muito, né? Então, eu sempre falo que é melhor fazer um treino como esse, né? Então, eu coloquei aqui, ó, várias formas, tá vendo? Que hoje eu brinquei com ele desse daqui. A gente fez todas essas formas aqui hoje. Todas. Então, a gente fez 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 formas diferentes hoje. Tá? Eu fiz esse daqui com ele hoje. Amanhã, eu vou trabalhar com ele formas espelhadas. Porque isso aqui é fácil. É importantíssimo, mas é muito mais fácil do que o treino de traço contínuo. Uma coisa muito interessante que aconteceu hoje, depois que a gente fez o treino de traço contínuo, ele quis escrever o nome dele num traço só. Ele perguntou pra mim, ele falou, mamãe, eu consigo escrever Peter sem parar? E o que eu fiz? Eu peguei uma folha e escrevi Peter sem parar, num traço só. E ele copiou certinho, Peter sem parar, né? Só parou para cruzar o T, porque aí não tem como, né? Senão vira um garrancho. Você vê como o cérebro da criança, na hora que ele pega o fundamento, pega o rudimento daquilo, ela naturalmente quer colocar aquilo em prática em tudo que ela vê? Cursivo, gente. Cursivo, Guerra. Eu fiquei boba com ele, porque ele ainda escreve em letra de forma. Ele ainda não tem o treino motor de traço, né? Agora que eu comecei a escrita do traço contínuo com ele, né? A gente tava trabalhando traços não contínuos, tá? E ele escreveu tranquilo. Mamãe aqui não precisou ficar explicando pra ele que o azinho assim, não. Ele quis aprender o nome dele, né? Então ele já aprendeu as letras do nome dele. Depois a gente foi fazer o silabário, e no silabário no lado tem todas as palavras em cursivo, né? Que eu montei aqui pra ele. Eu tô fazendo as ilustrações tudo direitinho, organizando tudo direitinho pra disponibilizar pra vocês, tá? E aí ele foi fazendo e ele falou assim, mamãe, são aquelas formas.
E eu falei, que formas, filho? Ele falou, as formas. E ele pegou o fichário dele, abriu, tirou a folha que ele tinha feito e falou, olha, mamãe, o L tá aqui. E ele mostrou o que a gente fez. Então percebe que o cérebro da criança, a massagem do cérebro da criança, ela funciona tão bem que naturalmente ela consegue fazer as sinapses necessárias. Então é por isso que a gente precisa fazer treino caligráfico com eles. É por isso que a gente precisa fazer esse treino, tá? Treino de traços não contínuos são muito mais fáceis. Eu vou mostrar aqui para vocês mais uma folha que eu tenho aqui, ó. Esse daqui, olha só, tá vendo todas essas formas aqui? É para treinar a direção de traço. Livros com histórias escritas em letra cursiva? Olha, não que eu saiba. O que eu sei é que tem mães que fazem apostilas para os filhos com a letra cursiva do computador. Então, as poesias em letra cursiva, né? E elas imprimem e mostram para a criança, tá bom? Mas tem uma coisa que é muito importante. Não é só você apresentar a letra cursiva para a criança. É ela conseguir fazer a abstração da letra cursiva, da letra de forma para a letra cursiva. E isso é uma coisa que sabe quando a criança sabe quando o adulto só sabe escrever em letra de mão? Ou só sabe escrever em letra de forma? Normalmente é mais em letra de forma, que é a primeira letra que eles aprendem, por causa que é o traço não contínuo, né? O adulto que só consegue escrever em letra de forma é um adulto que não teve treino caligráfico. E provavelmente as aulas de artes dele também foram muito ruins. Você, Guerra. Infelizmente, né? Não teve treino de traço contínuo. E teve mais um problema. Não teve, talvez, a abstração. Esse período de abstração da letra de forma para a letra de mão. Isso entra no treino caligráfico, ok? Então, muito mais importante do que eles terem acesso à letra cursiva é eles entenderem que o B de forma é igual ao B cursivo. Entendeu? A sua letra é feia, Guerra, porque seus filhos não... Porque você não teve professores que te fizeram treinar as formas. Porque a memória muscular, ela é da infância. Ela é da adolescência, né? Na vida adulta, você pode fazer agora um treino maravilhoso com seu filho, né? O seu filho mais velho agora tá na idade de fazer bastante treino, tá? Então, você consegue já fazer isso, é bom que você vai poder fazer junto, né? Então, vai treinar você e vai treinar ele. E uma hora que a memória muscular ativa, é que nem tocar piano. Ativou a memória muscular, flui. O difícil é ativar. Tá bom? Mas não é tão ruim, não é tão difícil quanto parece, ok? Então vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês, deixa eu virar aqui a câmera, como é que a gente faz para trabalhar a direção de traços. Olha só que legal. A gente vai falar pra criança, nós vamos fazer um traço de cima para baixo. Ok? Fez um traço de cima para baixo, minha câmera está tentando focar. Nós vamos fazer um traço, então, agora, de baixo para cima. Porém, eles não podem se tocar. Nós vamos fazer um traço da direita para a esquerda e um traço da esquerda para a direita. Mesmo que a criança não saiba o que é esquerda ou direita ainda, né? Você já está trabalhando aqui a lateralidade dela, mas mesmo que ela não saiba, ela está vendo o seu movimento. Então, ela vai memorizar, tá bom? Legal, fez esse daqui, você pode ir um pouquinho além. De baixo para cima, de cima para baixo, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Aí você fala para a criança, eu quero bem pequenininho, um meio círculo na ponta. Aí você vai falar agora, mas eu quero brincar mais ainda. Sempre um desenho novo, tá? Pra ela praticar sem perceber. De baixo para cima, de cima para baixo, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Eu quero 2 círculos na ponta. E aí ela vai virar assim, mas eu quero 3 meios círculos na ponta.
Deixa ela fazer 3 meios círculos na ponta, desde que seja uma nova forma, ok? Ah, mas eu quero fazer 6 traços. Deixa ela fazer. Quanto mais prática, melhor, tá bom? Fez com 2, aumenta mais um, faz com 3. Faz com 4, por aí vai, ok? Trabalha mais, ó. Uma para cima, uma para baixo, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, ó, para fora, para fora, para fora, para fora. Aqui, ó o A aqui, ó o V aqui, ó. Tá vendo? Esses daqui são traços muito importantes. Aí você pode evoluir, ó. Além de fazer esses traços, sempre vocalizando, né, para a criança a direção dos traços exatamente como você quer. Você pode ir além. Você pode fazer assim, ó. E aí você pode explorar cores com a criança e fazer os riscos grandes em azul, por exemplo, e esses riscos aqui do meio em vermelho, né, para ficar bonito, que o belo atrai, viu? Então usem cores diferentes. Pode fazer um traço cada cor. Olha que legal, hein? Para a criança montar, tá? Você pode evoluir ainda mais. Fazer 4 círculos, né? 4 traços, perdão, e mostrar para a criança como que se faz um círculo. Olha lá, ó. E aí, de um círculo, você pode fazer, numa segunda forma, 2 círculos. Ou você pode fazer círculos só em cima, talvez. Ou talvez círculos só embaixo. Ou talvez círculos só de um lado. Ou talvez círculos só do outro lado. Olha só que coisa legal. Gente, isso daqui dá pra passar horas fazendo isso daqui, hein? Vamos trabalhar mais. Limites. Vamos trabalhar limites. Um traço grande. Um traço menor. Um traço menor. Olha lá, discriminação visual. Tamanho de traço. Controle de lápis. Oh, que bonitinho, uma pirâmide. Era uma vez um rei que quis construir uma pirâmide. Ele colocou a primeira fileira de tijolos, a segunda fileira de tijolos, a terceira fileira de tijolos, a quarta, a quinta, a sexta e a sétima. Mas ele colocou na beira de um rio. Então, conforme ele ia construindo em cima, lá no rio você via o reflexo. Olha só, tá o mesmo número de traços aqui e aqui? Será? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Não está o mesmo número. Então, o que a gente tem que fazer? Aumenta aqui e faz o mesmo número. Olha que legal. Trabalhar espelhamento. Esse exercício aqui, gente, ó, tem as variações dele. Um traço de cada lado. Não pode fazer 2 traços de um lado, 2 traços de outro. Um traço de cada lado. Espelhamento. Tem ainda um mais legal ainda. Você vai fazer em cima, todos da esquerda para a direita. Embaixo, todos da direita para a esquerda. Intercalado. Isso daqui é desafio para criança, hein? Isso daqui é para criança que já tá muito boa nos traços. Tá vendo como tem muita coisa pra gente explorar no treino caligráfico? É isso que eu acho tão lindo, sabe? Da pré-escola. Porque a criança, ela tá ali pra absorver, né? Correspondência 1 a 1, pois é, tá vendo só? A gente coloca sem nem perceber, né? O espelhamento, a lateralidade é muito importante. E muitas das vezes a gente trabalha isso corporalmente, né? Falar para a criança, vira para a direita, vira para a esquerda. Mas a gente esquece que vai muito além disso. O que é a direita e a esquerda? Né? Então o cérebro ele precisa aplicar direita e esquerda em vários contextos para ele poder absorver. É difícil esse mesmo, viu?
Esse daqui, meu filho não conseguiu fazer ainda, tá? E olha que ele já tem alguma prática. Ele ainda não conseguiu fazer, o que quer dizer que nós vamos fazer muitos dias ainda. Enquanto ele não conseguir, nós não pararemos. Isso é muito importante, tá? A criança tentou uma vez no dia, ela não conseguiu, ela não quer fazer de novo? Tranquilo, amanhã você faz de novo, tá? Depois de amanhã você faz de novo. Se você não quiser fazer, lateralidade não é o contínuo. Lateralidade é esquerda, direita, esquerda, cima, baixo, baixo para cima, de cima para baixo. Isso é lateralidade, tá? Como é que a gente fala? É saber aonde no espaço está, ok? Então isso precisa ser trabalhado na criança, sabe? Para a criança entender que se sobe, não é para cima, porque toda subida é para cima, entendeu? Ou descida, quer dizer que desce. Então ela não precisa falar subir para cima ou descer para baixo. Isso é lateralidade, tá bom? Quando não muito bem trabalhada a lateralidade, ela precisa de uma reafirmação. Então ela acaba pegando o cacoete de falar subir para cima ou descer para baixo, porque ela não trabalhou a lateralidade, tá? Então ela precisa falar, muitas vezes ela fala para ela mesma: "Ah, eu vou subir para cima". E aí você fala: "Não, mas subir é para cima". Mas se ela não tem essa noção dentro da cabeça dela, ela não vai parar de falar subir para cima. Porque subir para ela não quer dizer ir para cima. Subir é a ação dos pezinhos. É um andar, por exemplo. Ah, eu vou subir a ladeira. Quer dizer o quê? Que você vai vir de um ponto A para um ponto B lá em cima, certo? Se a criança fala eu vou subir para cima da ladeira, quer dizer que o subir é um substituto para o andar. Entendeu? Então, é esse tipo de lateralidade que a gente tem que trabalhar com a criança, tá bom? O mais difícil ainda, adoro. Quem nunca fez doodle, né? Sabe o que é doodle? Sabe quando você tá no telefone e você fica fazendo um monte de forminhas no canto da página? A gente chama de doodle em inglês, tá? Fez o labirinto e aí a gente vai tentar fazer ele espelhado. Eu só consigo fazer espelhado de dentro para fora. Olha só. Isso é um erro muito comum. Isso é algo muito comum. A criança ela tem que aprender a fazer espelhado assim, ó, de dentro para fora, não de fora para dentro. Tá vendo? Um eu fiz de dentro para fora, o outro eu fiz de fora para dentro. Eu preciso trabalhar com a criança esse movimento aqui e preciso trabalhar com a criança esse movimento aqui. Ó que legal. Olha a massagem no cérebro aí. Isso daqui, gente, é muito difícil. É muito difícil. Outro muito legal, faz um círculo dentro de outro círculo, dentro de outro círculo, dentro de outro círculo, dentro de outro círculo. Aí, você pode fazer, que tal fazermos ele deitado, dentro de outro círculo, dentro de outro círculo. Era uma vez o coração de um rei que ficava dentro de uma caixa, dentro de outra caixa, dentro de um baú, dentro do estômago de uma pomba no alto da montanha. É, bem aí. Ó, o Guerra tá colocando aqui, ó. Na matemática chamamos de localização e já vimos crianças que confundem cima com frente. Isso porque quando a criança vê num quadro na parede o traço é para cima, mas quando no papel está sobre a mesa o mesmo traço é para frente. Maravilhoso. Isso mesmo. Isso mesmo. E é por isso que a gente trabalha com a lousa na parede, ou uma folha na parede, e a gente trabalha com a folha na mesa. O treino de desenho, a gente costuma trabalhar ou com a lousa inclinada, ou com o papel na parede no começo. Então, existem práticas que são feitas na parede para que a criança entenda exatamente isso. Porque elas precisam fazer a abstração dos movimentos, tá? Além disso, você pode fazer o treino motor com o corpo da criança. A criança vai escrever o I com o corpo, né? Se você gosta de tinta, suje os pezinhos da criança com tinta e faça ela escrever um I andando com o pé. Faça ela escrever um T com a tinta no pé. Faça ela fazer um círculo
com os pezinhos sujos de tinta no papel, faz uma diferença danada, porque ela começa a usar o corpo dela para entender, entendeu? Desenhar na parede, escrever no caderno, faz muita diferença também. São práticas que você tem que fazer. Coloca um papel na parede ou então põe a criança para escrever na lousa, tá bom? Trabalhou aqui esses conceitos? Vamos juntar? Ó, um círculo dentro de outro círculo, dentro de outro círculo. Traço contínuo para o lado, ó. Traço contínuo, ó. Eu não tô tirando meu lápis do papel. Ó, que legal. Meu filho fala que é minha borboleta. Ele fala pra mim, mamãe, me ensina a sua borboleta. Ele adora essa borboleta dele, né? Traços não contínuos. Um círculo, dentro de outro círculo, dentro de outro círculo, dentro de outro círculo. Traço contínuo. Esse daqui é muito legal e tem muita variação que você pode fazer. Olha, gente, estamos uma hora aqui brincando de desenhar. Eu tô amando. Ó, ao infinito e além. Legal, vamos fazer um infinito mais legal ainda? Ó, deixa a criança aí. Deixa ela aí, né? Fazer traço contínuo. Traço não contínuo, como é que a gente pode fazer? Um círculo dentro de um triângulo. Melhor ainda, um círculo em cima do triângulo. Um círculo com o triângulo virado para baixo. Orientação espacial, tá? Fazer a criança entender, eu adoro esse exercício, tá? Esse exercício aqui, a gente aprende, a gente faz muito na educação Waldorf. Ó, uma meleca decidiu que iria mudar de forma. E ela conseguiu mudando aos poucos de forma, aos poucos, aos poucos, aos poucos, ela virou um quadrado. Olha só. Tá? Legal, né? Eu já dei aqui pra vocês uma semana aí de treino caligráfico. Bom, quando você vai lançar seu livro de treino caligráfico? Essa é uma boa pergunta. Tá vindo, tá no forninho. Eu não vou lançar uma cartilha. Eu vou lançar um material ensinando treino caligráfico livre, aonde eu vou mostrar forma por forma que você pode trabalhar com criança, tá? Isso eu tô já produzindo, ok? Além disso, esse material, ele é complementar à cartilha, ok? Então, é nesse sentido que eu tô mesmo pensando, tá? Em fazer tudo junto. Como é que a gente usa o treino dentro da caligrafia, junto com o ditado, junto com a leitura e assim por diante, tá? Tá no forninho, ok? Tá no forno, eu tô conseguindo já passar praticamente tudo que eu tô mostrando aqui pra vocês, já tá tudo por lá. E eu vou explicar como é que funciona cada uma dessas coisas, tá? Por quê? Esse material aqui, gente, não é uma coisa que não existe. O problema é que muitas das vezes as pessoas vendem as cartilhas de caligrafia, mas não ensinam a usar as cartilhas de caligrafia. Ensina-se apenas a aplicar com a criança. Ó, pega aí e aplica a página. E a criança fica lá, coitada, fazendo, né? Ai, isso aqui é muito chato, isso aqui é muito chato, isso aqui é muito chato. Ela chora, ela não quer. Porque realmente é chato. O cérebro dela não tá entendendo o que tá acontecendo. Ela tá simplesmente copiando o fantasma, tá? E a gente não quer que ela copie fantasma. A gente quer que ela goste de escrever,
né? E o gostar de escrever está conectado, está junto com o treino caligráfico. Quanto mais gostosa, quanto mais a criança entende aquilo, quanto mais a criança conhece, né, o mundo da caligrafia, mais fácil é para ela. Então, na hora que ela vai fazer um treino caligráfico, na hora que ela vai escrever uma frase, aquilo não dói, sabe? Aquilo não pesa, não é ruim, não é chato, né? Aquilo é natural para ela, tá? Então, a gente precisa trabalhar tudo juntos, né? A partir das formas geométricas, você vai poder trabalhar muito conceito com a criança. A partir dos traços contínuos e não contínuos, você consegue trabalhar muita coisa legal com a criança. Isso vai dando para ela aquele sentimento de que ela sabe do que ela está fazendo, entendeu? Então, eu vejo muita mãe que reclama da caligrafia, do treino caligráfico, por quê? Porque ela dá uma apostila com fantasma e fala para a criança fica copiando. Eu não sei vocês, mas ficar copiando é muito chato, não é verdade? Agora, imagina só que você faz o treino caligráfico, simplesmente falando para a criança, eu vou ditar uma frase para você e você vai escrever. É bem mais legal, é bem mais interessante, né? Então, é esse tipo de pensamento que a gente precisa ter na hora de estar trabalhando isso com a criança. E a gente também precisa parar de pensar em algo que acontece muito também, que eu vejo, o treino caligráfico tardio. Então, como é que faz? Primeiro a criança lê e depois ela escreve. Primeiro a criança lê e depois ela escreve. A escrita é a representação da palavra falada. Ela não é sozinha, ela não é solitária. Então, a criança precisa entender que a escrita é a representação da palavra falada. Como é que ela faz isso? Ditado. Não existe outra forma, tem que ser pelo ditado, ok? Então, quando você trabalha com a criança o treino livre, você trabalha com ela o ditado. No começo é um ditado de formas. Vamos fazer um risco de cima para baixo, vamos fazer um risco de baixo para cima, vamos fazer um A, vamos fazer um B, vamos fazer um C e assim por diante, ok? A partir do momento em que a criança absorve esses conceitos, ela começa a ter uma escrita muito mais fluida e ela consegue também não precisar de um caderno de caligrafia, não precisar de cópias e cópias e cópias e cópias. A cópia ela é boa, sim, para memorização ela é ótima, ela tem o seu momento dentro do ensino, mas nós não podemos ensinar para a criança que ela só vai conseguir escrever bem se ela ficar copiando os outros. Entendeu? Se a gente ensinar para a criança que ela só vai escrever bem se ela ficar copiando os outros, primeiro, ela nunca vai escrever bem, porque ela sempre vai estar copiando alguém. E segundo, ela não vai ter ideia do que ela está fazendo. Sabe? Então, ela precisa ter uma autonomia, ela precisa ter uma compreensão, tá bom? Então, eu vou trazer esses conceitos todos para vocês. Eu vou colocar também algumas ideias aqui no meu Insta. Eu vou deixar, né, nos posts que eu vou colocando que eu fiz com meu filho. Eu vou colocando também em detalhes como é que eu fiz essa parte do treino caligráfico, como é que foi o ditado, tá? E aí eu vou lançar um material para vocês. E esse material vai abordar todas essas funções da alfabetização e do letramento, tá bom? Bom, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu vou deixar a caixinha de perguntas aberta. Nosso tempo já tá quase terminando, né? Nós temos mais 5 minutinhos só. Eu vou deixar a caixinha de perguntas aberta. Façam todas as perguntas que vocês tiverem por lá, tá? Que eu vou respondendo.
E se for preciso, eu começo a fazer live para responder as perguntas também, né? Se vocês quiserem exemplos, eu faço exemplos, enfim. Fiquem de olho que eu vou mandar várias coisas, pelo menos uma vez por dia, eu mando alguma coisa, alguma prática para vocês fazerem com os filhos de vocês, tá bom? Eu vou encerrar agora. Fiquem com Deus. Até a próxima vez que a gente se encontrar. E não se esqueçam de ensinar seus filhos a pega dos lápis, tá bom? Obrigada, gente. Uma boa noite. Tchau. Obrigada.